Tem vergonha do seu corpo? Por quê? Que sofrimento é esse que tantas pessoas passam? E como mudar esse olhar para si mesmo, né? Eu decidi conversar isso com a psiquiatra Manuela Nogueira, porque eu sei que é um sofrimento seu, é um sofrimento nosso. E o que a gente pode fazer? Manuela, obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. E é um sofrimento mesmo, não é? Sim, a insatisfação corporal pode trazer um sofrimento psíquico, né? E é preditor, inclusive, de doenças psiquiátricas, principalmente transtornos alimentares, depressão, transtorno ansioso. E esses transtornos alimentares, tanto compulsão como anorexia? Isso, porque isso vai variar conforme o que a pessoa está buscando, conforme o que ela está insatisfeita, né? E aí a gente vai precisar pensar na dimensão social dessa insatisfação e na dimensão individual, né? Então, quando a gente pensa no aspecto social da insatisfação corporal, a gente vai precisar olhar para essa normatização do corpo que está chegando com os dias atuais. Porque a questão do padrão de beleza sempre existiu, mas é muito conjuntural, inclusive. Em outros tempos, um corpo mais gordo, ele era valorizado, curvas, porque era um sinal de saúde, um sinal, inclusive, de riqueza. E foi retratado por vários pintores, né? Sim, sim. Né? Assim. Hoje, a gente já está vendo o oposto disso, né? Uma busca pela magreza, mas, ao mesmo tempo, uma magreza com curvas, né? Um corpo branco, uma pele branca, o cabelo liso, né? Então, essa questão da pressão estética, que é muito divulgada, inclusive, nas redes sociais. E hoje, por que isso está mais forte? Porque o acesso às redes sociais também é muito maior. Essa questão midiática sempre existiu, né? Então, antigamente, a gente via na televisão, nas revistas. Agora é o tempo todo, é uma mídia muito mais pervasiva. Eu estou o tempo todo aqui com o celular, comparando, buscando uma blogueira, né? E aí a gente precisa começar a questionar, né? Porque muitas vezes isso está a serviço da indústria da beleza, né? Que vende a ideia de uma insatisfação, né? E essa insatisfação, se eu estou insatisfeito, se eu estou inadequado, o que eu preciso para me adequar, para eu me sentir bem comigo? Né? E quando a pessoa tem a vergonha do próprio corpo, muitas, eu não estou falando só de gordinhas, né? Eu estou falando de magrinhas também. Muitas escondem o próprio corpo, não é? Com as roupas mais largas, não saem de casa. São essas as consequências que a gente tem quando a pessoa tem muita vergonha do corpo? Com certeza, né? Os comportamentos de esquiva, de isolamento social, né? Ou muitas vezes de busca por procedimentos estéticos em demasia, né? E muitas vezes não valorizando a sua singularidade, né? Então é muito importante a gente pensar no corpo também, né, quando a gente vai falar do aspecto individual, na sua singularidade, toda a sua subjetividade, porque o corpo é um aspecto da nossa identidade, né? Ele vai contar a nossa história, né? Então, como é que eu represento isso na minha vida? E eu quero saber como é que a gente pode voltar para essa nossa singularidade, como é que a gente pode aceitar o corpo nas várias fases da vida. Eu tenho uma amiga nossa aqui, a Luciele, contou o seguinte: Mônica, eu sou magra demais, e isso me deixa de baixo astral. Ela tem 50 quilos e a altura dela é de 1,63. Depois que perdeu o filho, há 7 anos, ela está tentando sair do luto, mas a saudade bate, ela está emagrecendo cada vez mais. O que ela pode fazer, essa amiga nossa? É claro que é importante que ela se cuide, né? Ela está contando de outros aspectos aí de sofrimento que acabaram repercutindo nessa perda de peso, né? Mas quando ela traz o magra demais, é magra demais baseado em quê? Né? Porque muitas vezes esse discurso da saúde, né? Ah, mas eu estou preocupado com você pela sua saúde, né? Muitas vezes não vai trazer necessariamente isso, porque eu não consigo dizer se um corpo é saudável só de olhar, ou mesmo pela referência de peso, né? A gente precisa olhar uma série de questões, né? Então é muito importante valorizar o seu biotipo, né? Se cuidar. Então, quando a gente fala da questão da insatisfação, não quer dizer que a aceitação envolve não fazer nada, não se cuidar, né? Não fazer uma maquiagem. Não, tudo isso é autocuidado, né? Mas entender o que é dela de fato, né? E o que ela está se cobrando baseado numa comparação, né? É claro que quando uma perda de peso vem a partir de uma perda como dessa nossa amiga, né? Aí é importante olhar, porque está envolvendo outros aspectos, né? A perda do apetite pode ser um sintoma depressivo. Então é importante se cuidar, buscar ajuda, né? Buscar uma escuta qualificada para que ela possa retomar a satisfação com a vida, não só com o corpo, né?
Quer participar? 99897.000 é o nosso WhatsApp para você fazer pergunta. A gente está falando hoje sobre essa questão de ter vergonha do corpo. E essa vergonha do corpo, a gente está falando, né, a questão das várias formas do corpo, várias formas de peso. Ela não se limita apenas às mulheres. Os homens também, muitas vezes, sentem vergonha do próprio corpo. É uma característica do ser humano, Manuela. Acontece, mas é muito mais comum a pressão estética com o feminino, né? Mas vai ter essa dicotomia homem-mulher, inclusive de uma maneira estereotipada, né? Porque eu espero que o masculino seja o forte, né? E a mulher já na oposição disso, delicada, feminina, né? E aí a gente vai estar de novo falando desses padrões, né? Porque muitas vezes o homem tem até um transtorno alimentar, né? Que tem sido estudado na população masculina, que é a vigorexia, né? Que são os homens que buscam cada vez mais músculos, né? E às vezes comem de uma maneira disfuncional, com excesso de proteínas, justamente por essa cobrança, né? De que a masculinidade advém desse corpo musculoso. Né? Então, muitas vezes, dentro desses padrões, né, de feminino e masculino, o homem pode sim sofrer. Né? Você falou dessa cobrança, cobrança que vem de fora. E a cobrança também interna, que faz com que a pessoa vá se tornando ali uma eterna... Essa relação com o corpo vai se tornando uma relação de guerra, quase. Aí a gente essa vai cobrança interna olhar, é forte também, né? Sim, para a história de cada um, né? Como é que isso veio, né? O aspecto subjetivo mesmo, né? E é muito importante a gente trabalhar isso no social também, né? Quando a gente vai falar do nosso lugar de fala, né? Por exemplo, as professoras, as mães com suas filhas, com os seus filhos, né? Porque muitas vezes, se eu falo sobre mim de uma maneira negativa, né? Eu estou reproduzindo isso e muitas vezes a gente faz isso de uma maneira automática. Tem um termo que é o fat talk, que a gente fala, que é essa mania que a gente tem entre as mulheres, assim, muito, né, de conversar sobre o peso. Ai, meu Deus, minha barriga. Ai, como que eu tô, né? Então, assim, a gente tem questionado isso, né, no universo dos transtornos alimentares. Vamos parar de fazer fat talk. Né? O que a gente está fazendo conosco? A gente está perpetuando isso. Né? Então, é muito importante a gente já começar a assumir isso, né? De empoderar outras mulheres, outras pessoas, de acolher a diversidade de cada um, né? De fazer o nosso papel. Né? Mas é claro, quando eu já venho de um sofrimento individual, né? Que tem a ver com essa insatisfação corporal, aí eu vou precisar respeitar o meu tempo. Porque essa pressão por aceitação, né, também muitas vezes vai ser muito difícil, porque a pessoa tem as feridas dela, né, às vezes ela sofreu bullying na infância, cada um vai ter a sua história. Então a gente vai precisar olhar para essa história para se reconstruir. Né? Primeira coisa, reconhecer a dimensão social, poder questionar, né? E depois eu olhar para mim, para minha história, para eu poder passar a questionar e me acolher de uma maneira mais amorosa, gentil, né? Estão chegando perguntas para você nesse nosso papo tão bom aqui. A nossa amiga Eliana diz o seguinte, que a filha dela é bem magrinha, mas super saudável e linda, e sofre com preconceito por ser magra, ela é daquelas falsa magra, né, das pessoas falsas magras. E você até falou, tem um outro termo também, que é o body shame, que tem sido utilizado. Vou mostrar a foto aqui dela para você, uma menina linda demais da conta, né, e que está sofrendo isso. Como é que a mãe pode ajudar? Bom, realmente é muito importante que essa mãe valorize essa menina em todos os aspectos, não só pela aparência, porque a autoestima, ela vai trazer, né, do valor dessa pessoa enquanto ser humano. Né? Então, quais são os talentos que ela tem em todas as esferas da vida, né? Na esfera de escola, na esfera familiar, né? De começar a expandir isso, né? Para que ela possa se ver numa totalidade, não só no aspecto de aparência, né? E de acolher mesmo a diversidade, né? A questão do body shaming, né, é um comportamento, né, a tradução seria vergonha do corpo, é um comportamento que tem se repetido de criticar uma pessoa pela sua aparência. Né? E isso acontece principalmente nas redes sociais. Já vi muito. Eu me sinto no direito de criticar uma figura pública ou mesmo alguém, né, anônimo, com essa sensação de proximidade, né? Porque esse corpo que eu estou vendo, ele é obrigado a atender o meu desejo.
né? E que desejo é esse, né? E muitas vezes essas artistas mesmo, elas têm vindo, né? Falar, olha, eu fiquei ferida, né? Eu sou um ser humano. Né? Porque muitas vezes tem uma visão de que, não, você é artista, você dá a cara a tapa, você tem que estar perfeita. Né? E não, né? Elas estão dizendo, elas estão contando que elas estão sofrendo com isso, com essa pressão estética e que tem um ser humano ali junto com a artista, né? E se a gente for pensar, as artistas elas estão inclusive num lugar de privilégio, né? De ter acesso ao cuidado, à saúde, e quem não está vai sofrer muito mais, né? Então a gente está conversando sobre isso, vamos olhar para isso, é por isso que a gente quis trazer esse assunto no Manhã Total com a ajuda da psiquiatra, né, Manuela Nogueira, e já a gente volta, eu vou trazer mais perguntas para você, viu, Manuela? Já sentiu vergonha de tirar roupa na frente de alguém? Aí você vai para a piscina, quer aproveitar a piscina, mas aí vai tirar a saída de praia, o short, a calça, nossa, morro de vergonha, se esconde em roupas largas? Olha, eu estou aqui com a psiquiatra Manuela Nogueira, que está participando com a gente aqui. São tantas pessoas sofrendo, minha amiga Manuela, tantas pessoas. Eu tenho aqui... Deixa eu pegar aqui as perguntas. Tem uma amiga nossa que disse, ela apagou a mensagem aqui, eu ia ler a sua pergunta, mas ela disse que está pesando 80 quilos, não consegue sair de casa. Pelo que ela me explicou, ela está com uma depressão grave e ela fica pensando isso 24 horas do dia, sabe? Tô acima do peso, não aceito o meu corpo. Tá precisando de uma ajuda mais específica, Manuela? Com certeza. Esse caso, né, ela já evoluiu para um adoecimento. E aí a sugestão é procurar, né, um atendimento psicológico, muitas vezes até psiquiátrico mesmo, para começar um apoio, um tratamento. Eu tenho aqui, olha, essa amiga nossa, ela não quer se identificar. E eu acho que a gente vai trazer aqui uma situação muito comum às mulheres que acompanham a Manhã Total. Há 4 anos entrou na menopausa. Está com 48 anos, depois dessa época ela disse que está engordando muito, está com vergonha do corpo. Antes da menopausa ela pesava 78 quilos, hoje está com 102 quilos. Fez reposição hormonal, enfim, né? Ela percebe que vinha uma fome muito grande com a reposição hormonal e até os 44 eu mantive o corpo em forma. Hoje eu não consigo mais. Então tem o turbilhão da menopausa, ainda tem essa questão do peso que vem, né? Sim, né? Desse momento de transição de vida que acaba sendo mais carregado emocionalmente também. Né? A gente fala da adolescência, mas também do processo de menopausa, de envelhecimento, até pela questão hormonal. O mais importante num processo de cuidado é que ela não foque no peso, né? Mas que ela consiga mudar, mexer na mudança do estilo de vida, do comportamento alimentar, olhar para a saúde dela de uma maneira mais ampla, né? Para avaliar o que pode ser feito, né? Uma prática de atividade física, o que ela pode melhorar na rotina alimentar, né? Então, a questão é não focar no peso, né? Porque o peso isoladamente, ele não vai contar da saúde necessariamente, né? Mas aí o que está fazendo ela engordar? Precisa buscar, né, de fato, ajuda, estratégias. Né? Sim. Eu tinha um corpo lindo, mas agora por causa da menopausa engordei e tenho vergonha de colocar qualquer roupa. Essa questão da menopausa mexe tanto e às vezes a mulher não busca um socorro, né? Sim. É muito importante ter apoio de outras mulheres também, poder dividir isso, né, às vezes com outras mulheres da família. Exatamente. Né? Então isso também ajuda, né? Olha, a gente tem um homem participando conosco. Aí, no caso, ele tem vergonha do corpo, mas a questão é queloides e vitiligo. Não tiro a camiseta quando vai para a piscina. É uma questão particular, né? Assim, da história desse corpo, né? E aí ele vai precisar lidar, né, com esse aspecto e tentar, talvez, se libertar da pressão social. Né? Então, assim, é preciso um trabalho mesmo de aceitação para poder... Eu quero saber como é que a gente faz esse primeiro passo, que além da ajuda, que tipo de exercício que a gente pode fazer conosco, né? Tenho muita vergonha do meu corpo, principalmente da minha barriga. E tem várias mulheres aqui com esse foco muito específico, Manuela, na barriga. Teve uma que colocou, Mônica, minha barriga está debruçada, minha barriga está muito grande. Essa questão da barriga para a mulher também é algo muito pesado, vamos dizer assim, né? Sim, acaba sendo um local do corpo, né, que no nosso imaginário acaba tendo um componente emocional maior, né? Quando a gente fala, por exemplo, né, você está falando o que a gente pode fazer para lidar melhor com isso.
a gente está trazendo a influência da mídia, né? Mas é claro que isso não é uma relação de causa e efeito. As pessoas adoecem por causa da mídia. Existem outras vulnerabilidades genéticas, da história de cada um. Mas a gente pode usar a mídia a nosso favor, né? Porque hoje em dia existe o movimento Body Positive, por exemplo. Como que né? chama o movimento? Body Positive, positividade corporal. Tá. Né? Que a gente vai encontrar muita coisa na internet. A gente já tem youtubers, né? Que estão falando sobre isso, sobre a diversidade, né? Então, buscar informação, né, e até acolhimento, né, de pessoas que estão passando por situações parecidas. Esse exemplo mesmo, né, desse jovem que falou da questão da queloide, né, então ele pode conseguir o pertencimento, né, assim, se ele buscar informação, buscar conversar com pessoas que também estão passando por isso, né. Então, até na minha prática clínica mesmo, eu costumo conversar com as adolescentes ou com as pacientes mais velhas, o que elas estão acessando, o que elas estão assistindo, né. A gente pode sugerir um vídeo, né? Pode sugerir um filme, pode sugerir pessoas mesmo que trabalham difundindo, né? um conteúdo mais adequado, que não é voltado para o padrão, né? E que vai ajudar essas pessoas, já que hoje em dia a nossa realidade é estar mais conectado, né? Mais ligado à internet, então vamos usar isso a nosso favor. E o autocuidado voltado para o cuidado consigo, né? Então eu me exercito, não é para queimar caloria, não é porque eu não gosto do meu corpo, eu me exercito porque eu amo o meu corpo, né? Porque eu quero melhorar, porque eu quero me sentir bem, né? Eu cuido da minha alimentação, né? Baseado no alto amor que eu tenho comigo, né? Não é porque eu tenho que seguir uma dieta, porque senão eu estou errada, eu estou inadequada. Então a gente começar a mudar um pouco a forma de lidar com isso. Uma conversa diante do espelho pode ajudar nesse processo de auto-amor? Sim, com todos certeza. os dias, né? É uma técnica. E essa questão de, tá bom, meu corpo é assim, eu sou singular por isso. Então, essa conversa pode ajudar, Manuela? Com certeza, né? Às vezes não vai ser tudo ou nada, né? Ou eu fico 100% isolada, ou eu me aceito 100%, mas é isso que você está trazendo. Às vezes eu vou começar com pequenos exercícios, né? Começar a me expor na família, né? Depois eu consigo conversar, sair aqui na vizinhança, eu consigo me olhar no espelho, né? Eu consigo usar um tipo de blusa que eu achava que eu não poderia usar, né? Em função de alguma detalhe físico meu, né? Então, assim, são pequenos enfrentamentos, né, que vão gerando um melhor conforto. Tem uma amiga nossa aqui lá de Araxá, eu sou alta, magra, eu tô com minha autoestima abalada, tenho vergonha de sair na rua, e o que eu posso fazer? Procurar essa ajuda, né? Sim, né? Porque quando a gente vai falar de autoestima, como a gente já mencionou, nós não estamos falando só de aparência, né? A autoestima tem a ver com o seu valor pessoal. Como é que tá isso? Olha, Cristiane do Bairro Prosperidade, por que depois do parto todos acham que devemos voltar ao corpo que tínhamos antes de engravidar? Sendo que, às vezes, isso não acontece. Eu fui muito criticada por não conseguir voltar. Já passei por 2 gestações, a barriga mudou, né? E, assim, minha autoestima tá péssima. A única coisa que me alegra são os meus filhos. Olha que depoimento. Também é um momento de vida, né, que vai marcar esse corpo, inevitavelmente, né? E, mais uma vez, é preciso ter cuidado, porque muitas vezes a gente vai ver outras referências, né, que estão mais voltadas para a estética e a gente vai se sentir cobrado por isso, né? Mas é um momento muito delicado, né, o pós-parto. Então, é difícil para todo mundo, né? As pessoas têm que ter esse respeito, né? Sim, sim. E, de assim, acolher a sua história, o seu momento, o seu contexto. Né? E isso que a Manuela falou, que eu quero reforçar, o auto-amor, o autocuidado e procurar as mudanças que podem ser feitas, né, Manuela? A gente pode resumir nisso. Sim, sim. Que bom. Manuela Nogueira, psiquiatra, falando com a gente sobre vergonha no corpo, para a gente poder pensar nessa sexta-feira, também no fim de semana, e trazer mais auto-amor e mais cuidado com a gente. Obrigada, Manuela. Eu que agradeço. Bom fim de semana, viu? Obrigada.